Oi, oi, que bom que você chegou até aqui. Eu te convido a assistir esse bate-papo incrível até o final. Inclusive, se você acha que alimentação saudável não é pra você, se você acha que é difícil de fazer, que você não precisa fazer em casa, ou que não existem coisas assim acessíveis pra você cozinhar e que não são gostosas. E se você acha tudo isso, você precisa assistir isso aqui pra entender que não é. Eu vou te apresentar uma pessoa maravilhosa aqui e, de bônus, ela ainda vai passar pra gente uma receita para a saúde dos olhos, uma receita que ela me disse aqui que é super simples de fazer, com 3 ingredientes, uma delícia. Eu vou experimentar aqui, vou te contar se é uma delícia, mas eu tenho certeza que é. E ainda vai melhorar a sua visão. Então, que bom que você está aqui. Eu quero te apresentar a Júlia, chefe Júlia Mussa, chefe de cozinha, treinadora de saúde, que tem uma história linda com alimentação natural, tudo isso transformou a vida dela. E antes da gente falar, né, de alimentação natural e o que é importante da gente comer, o que é importante da gente não comer e como é muito mais fácil do que parece, eu sei que é muito mais fácil do que parece, mas eu sei que tem gente que também não sabe. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Júlia, porque a sua história é linda, de como que realmente você foi transformada pela alimentação, né? Foi um chamado mesmo. Primeiro, obrigada por você estar aqui Eu que batendo agradeço. papo. Gente, que espaço lindo! Olha aqui, a gente tá junto no espaço aqui da Júlia. É um espaço incrível, cheio de verde, de natureza. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. E obrigada por separar esse tempinho para bater um papo aqui com a gente, tá bom? Eu agradeço de verdade. Muito prazer a todos, né? Eu costumo dizer que no meu caso foi um chamado mesmo divino de mudança de vida. Eu estava indo por um caminho, eu era advogada há 10 anos e estava já num caminho bem distante do meu caminho. Comecei a ter uma depressão e comecei a ter vários problemas de saúde. E durante 3 anos, Tati, eu busquei ajuda. E eu recebi informação de que, no meu caso, era medicação até o final da minha vida. Era uma doença autoimune. E eu percebi que os médicos separavam os sintomas. E eu, de alguma forma, sabia que estava tudo interligado. O que você sentia? Eu sentia muita dor de cabeça que eu nunca tive. Minha pele começou a ter várias manchas e espinhas. Eu tinha problemas intestinais. Uma hora estava preso, uma hora estava solto demais. Eu perdi esse controle e eu não conseguia dormir. Eu estava com uma depressão leve já há bastante tempo que eu nem percebia. E, de repente, minhas mãos começaram a sangrar. Esse foi o ato mais forte, assim, né? Inclusive eu, como cozinheira já, né? Já estava começando na gastronomia. Eu comecei a gastronomia para me distrair e achei um caminho e consegui perceber. Eu lembro que a primeira vez que eu estive na cozinha, eu fiquei totalmente presente. Falei, nossa, não tem segunda, não tem terça, eu não quero ir embora. Eu queria muito ir embora do escritório de advocacia. Sexta-feira eu queria ir embora. E aí eu queria ficar mais, então aquilo me despertou. E aí eu fui num médico. Junto com isso, eu ganhei um livro chamado A Doença como um Caminho. E eu comecei... Olha só, incrível isso, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a gente se desespera, a gente fica triste, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui passaram por problemas de saúde, sim, mas que na verdade foram um caminho para que ela pudesse acessar um tratamento mais natural. Talvez isso não tivesse acontecido nem na minha vida, né, com relação aos olhos, por exemplo, e nem na sua com relação ao sistema imune e a tudo isso que aconteceu com você, a gente não tivesse acesso a essas coisas, né? A gente não ia procurar uma coisa diferente, a gente não ia... E olha só, né? Tanto a minha história quanto a sua, na verdade, a dificuldade se tornou uma ponte para que várias pessoas pudessem chegar ao tratamento natural para os olhos e à alimentação natural de um jeito maravilhoso que você faz e ensina. É um caminho mesmo, né? É a forma com que a gente encara os problemas de saúde, né? E às vezes você que está ouvindo aí está passando por um problema, às vezes por um problema visual, provavelmente, mas também algumas coisas que a Júlia citou aqui, e pensa que não tem jeito, para mim não vai, nem o médico tem solução para mim, enfim, às vezes é um caminho que Deus está te conduzindo aí para te mostrar que sim, tem uma saída e ela é natural e ela é mais fácil do que você pensa. Eu acredito muito nisso, porque inclusive depois da minha cura eu encontrei uma pessoa que estava numa situação muito parecida com a minha, e ela falou assim, mas você é magra e saudável. Eu falei, não, mas eu só tô aqui assim, desse jeito, porque eu passei, porque eu tive sobrepeso, eu tive compulsão alimentar, um início de bulimia. Então são coisas que eu sinto que Deus mandou eu passar para eu poder olhar para o outro e falar, não, eu sei o que você está passando, eu sei o que é ter compulsão alimentar. Então eu tô falando de um lugar onde eu posso falar porque eu
conseguir me curar, né? Quando eu comecei a buscar esse caminho, eu vi a quantidade de informação desencontrada, cada um falando uma coisa, e eu fiquei mesmo sozinha, né? E aí, como eu ajo assim na minha vida, eu comecei a pesquisar mesmo, falei, então eu vou experimentar. E aí eu passei por desintoxicações, fui pra Tailândia, fiquei 10 dias sem comer, então, né, em jejum, todo um processo, nem precisa passar por essas desintoxicações, porque o maior problema da desintoxicação é a saída da desintoxicação. Então todo mundo fica brincando de intoxicar, desintoxicar, mas é melhor você não fazer isso. Melhor é você ter um estilo saudável de vida. Saudável, sustentável, e poder brincar de vez em quando com algumas coisas, mas eu sempre falo assim, pode comer pão? Pode. Você só não pode comer pão no almoço, no café da manhã, na jantar e à tarde. Isso não vai dar certo. Pode comer açúcar? Pode. Mas você não pode comer açúcar o dia inteiro, 60 gramas de açúcar. Não vai dar certo. Então é realmente saber lidar, eu falo isso também. Ser perfeito no mundo imperfeito é querer sofrer. E nenhum plano resiste ao campo de batalha na alimentação. Verdade. Né? Você sai com um plano ali todo bonitinho, na primeira festa você já encontra um problema, ou se a gente tem uma coisa, nós mulheres, então, né? Se tem um negócio ali, não, mas eu preciso agora comer um bolo de chocolate. Então, eu costumo falar que é melhor a gente ir assumindo autonomia e tendo pequenas escolhas no dia a dia do que radicalismo, porque são insustentáveis. E aí depois que você teve contato, entendeu o que era, né? Pelo que eu entendi da sua história, era uma intoxicação por conta do glúten. E aí você começou a tirar o glúten, e aí em quanto tempo você sentiu melhoras, assim, naqueles sintomas das mãos, do sobrepeso? Como eu já estava muito desesperada, né, Tati? Quando ele me falou assim, você tá muito intolerante a glúten, eu falei, nossa, mas eu nunca tive problema. Ele falou, tudo bem, mas você está intolerante agora. Eu tirei imediatamente, saí do consultório e já não consumi. Em 5 semanas eu tinha perdido 6 quilos, minhas mãos estavam muito melhores, minha pele começou a melhorar, eu comecei a me sentir bem de novo. E aí aí que eu percebi que eu estava levemente deprimida. Porque eu estava naquele lugar, mas quando eu saí, eu falei, nossa, eu tô diferente. As coisas estão com um brilho diferente. E aí eu comecei a realmente estudar isso. Eu já era chefe de cozinha na gastronomia francesa. E aí eu comecei a aplicar todo o meu conhecimento para fazer produtos que não tinham glúten que eu podia comer. Que são maravilhosos. Mas a gente vai falar sobre isso, mas se você ver um pouquinho das coisas que a Júlia faz, que são fáceis, que são incríveis, são lindas de ver, assim. Eu lembro que eu tava olhando, assim, gente, os sorvetes. São lindos. Os sorvetes são maravilhosos, são super fáceis de fazer. Os pães, aqueles pães vistosos, assim. Que, gente, casca, né? Não é pão bolo, que eu falo que tem pão bolo de glúten. Não, é aquele pão que é sem glúten, mas você olha pra ele, você tem vontade de comer aquele pão, né? Porque isso é uma crença também, né, Júlia? As pessoas falam assim, não, coisa natural não é gostoso. E é porque não aprendeu a fazer do jeito certinho ali, usar as coisas certas. Por que as pessoas acham isso? Tem 2 aspectos. Eu percebo primeiro que é um paladar viciado em alimentação industrial. Então, quando ela vai sentir o gosto de uma manga, alguma coisa, é muito desinteressante porque não desperta, né, o ponto máximo do prazer, que a indústria lida com isso. Eles desenvolveram o ponto máximo do prazer, que é uma mistura de gordura hidrogenada, sal e açúcar, que libera uma quantidade de dopamina no cérebro. Então, quando a pessoa experimenta uma coisa natural que não desperta aquilo, ela tende a falar que aquilo não é gostoso. Então, esse é um ponto. Então, tem esse caminho de desviciar o paladar. Quando você fica, por exemplo, um tempo sem comer açúcar e você come uma manga, é quase... Nossa, que doce! Né? Eu passei 18 dias sem comer nada de açúcar, nem das frutas. Quando eu comi uma manga, eu falei, gente, isso aqui, né, é um manjar mesmo, né? Sim. Então tem essa parte. E a segunda parte, Tati, eu sinto que a gente, num lugar de adulto, começar a pensar no que a gente faz. Então, assim... Dentro do meu estudo, existem alimentos que constroem vida e alimentos que destroem vida. Sim. Se você puder navegar em uma alimentação construtiva o máximo do tempo possível, e dentro desse estudo também, o seu corpo demora 4 dias para desintoxicar. 4 dias? 4 dias. Então, se você tá aí ouvindo esse bate-papo e tá pensando assim, nossa, tô intoxicada do fio de cabelo até a ponta do pé. 4 dias, calma, respira fundo. 4 dias até pro paladar também, pro organismo, pra tudo. Esse negócio de desviciar o paladar, em 15 dias você muda todas as suas papilas
degustativas. 15 dias. Então você já vai ter uma outra experiência. A segunda questão é a gente realmente pensar. Então assim, eu, por exemplo, quando como glúten, hoje eu posso comer glúten. Me curei totalmente. Eu não sustento muito, depende da quantidade e da qualidade. Sim. Mas aí eu penso, comi hoje, eu espero 4 dias. Porque aí meu corpo limpa e fica tranquilo. Então, quando a gente fica sobrepondo a toxicidade, aí vai dar problema e vai dar as doenças e etc. Exato. É o exagero, é a falta de equilíbrio. É o exagero, só isso. E a gente tem que aprender a fazer, né? Tem que aprender alguns truques, algumas coisas, porque, gente, eu acho que você também pensa assim, eu prefiro saber o que eu tô comendo, saber os ingredientes da minha comida, do que deixar os outros prepararem a minha comida. Porque muita gente compra já alimentos prontos, ou seja, não foi ela que preparou, ela veio da indústria, sei lá como, foi parar na tua cozinha. E a gente sabe, né? A gente só finge que não sabe, mas todo mundo sabe aqui que alimentação industrializada é terrível. Quando você vai ver o processo de produção que eles usam, a gente fica enojado, é horrível isso. Ou então come fora. E aí não sabe como foi preparado, não sabe como foi feito. Mas ao mesmo tempo, também a gente precisa de praticidade. Porque na vida corrida de hoje, enfim, tem que ser uma coisa prática, né? Como é que a gente une essas duas coisas? Como é que a gente consegue fazer a nossa própria comida natural, sem perder tanto tempo? A primeira coisa que eu costumo trazer é que a gente realmente come na mão dos outros quando a gente não sabe cozinhar nada. Você sempre vai estar dependendo ou da comida industrial ou de alguém cozinhando para você. Isso é muito legal. E eu sei que hoje é muito complicado, mas eu quero trazer uma perspectiva. Se você não está tendo tempo para cuidar basicamente da sua alimentação, precisa dar uma olhada no seu estilo de vida, na sua agenda. Verdade. Porque você precisa para viver. Então não é pouca coisa. E eu vou dizer outra coisa, dá mais trabalho cuidar de um pé diabético. Sim. Dá muito mais trabalho quando você perde a visão. Dá muito mais trabalho quando você não tem a sensibilidade das pontas dos dedos, como você não tinha. Ou vive cansado. Vive cansado, tá com sobrepeso, não consegue cuidar dos filhos. Isso é trabalho. Cuidar da saúde é caro? Ok, é muito mais caro cuidar de não ter saúde. Da doença. É muito mais caro cuidar da doença, muito mais chato, né? Exato. E da alimentação também. Um dos caminhos que eu sinto que a gente pode achar é o seguinte, as pessoas falam, mas esses produtos naturais são caros, saudáveis, né? Que você encontra na loja. Por quê? Tem um monte de coisa envolvida, o gasto da pessoa, e realmente eles são acima do custo industrial, que eu costumo falar que a indústria, a comida industrial que é cara. Você não tá pagando nada ali. É verdade. Não é só sabores, saborizantes, uma coisa que vai te fazer mal. Aquilo é caro. Mas quando você paga um valor legal por uma coisa que você sabe, que tem amêndoas, que tem, vai ser nutritivo para você, vai ser mais barato. Então eu sempre falo que é importante que a pessoa saiba fazer pelo menos alguns preparos dela durante a semana e que ela possa comer fora no final de semana e tudo, mas durante a semana que ela tenha pelo menos ali. E eu gosto sempre de falar que quem mais tem saúde é quem come menos. Então isso também é uma perspectiva da gente começar a diminuir essa quantidade de refeições que a gente tem. Fica muito trabalhoso quando você sai com um plano, por exemplo, onde você tem que ter 7 refeições. Sim, verdade. Aí você tem que arranjar lanchinhos e tudo. Mas se você voltar para o tempo dos nossos avós, né? Minha avó acordava, tomava um café, almoçava, comia sobremesa e jantava. Eram 3 refeições. E geralmente o jantar era um uso ali do almoço, com uma coisinha a mais, ou um bolinho de arroz, que era o arroz, né? Verdade. Então simplificar, sair desse mito de que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. A gente precisa comer quando a gente está com fome. E saber reconhecer o que é fome emocional, quando a gente quer comer para distrair ou apaziguar algum sentimento, ou quando você está com fome mesmo, né? Por isso que eu sempre falo, no meu caminho é nutre primeiro e depois tira as coisas. Não tira as coisas primeiro, porque não vai... Açúcar, então, se tirar açúcar de vez, a pessoa quer morder os outros na rua, quer bater a cabeça na parede, termina casamento, não precisa fazer isso. Olha, tá vendo? Você que tá pensando em tirar tudo de uma vez. Calma, não faz isso. Não faça isso. O que você aconselha a fazer, por exemplo, com açúcar? Quanto tempo que eu consigo, como é que eu consigo dosar isso de tirar o açúcar e colocar outras coisas? Porque açúcar a gente sabe, né? Eu digo que são os pós brancos aí que fazem mal pra gente, porque assim, sal branco, açúcar branco, farinha branca, né? Tá no mesmo nível ali, quase que as drogas com farinha branca, porque é tudo que te vai fazer muito mal, vai te inflamar, e tudo que te inflama vai fazer você piorar a sua visão, né? Vai fazer você enxergar menos. Como é que a gente faz, por exemplo, para tirar o açúcar? Uma dica. Ele ainda é um antinutriente, né? Porque como ele tem uma caloria vazia,
ele não é metabolizado pelo nosso corpo sozinho. Ele precisa de cálcio, magnésio. Então, quando ele vem sozinho, ele busca do corpo esse cálcio e esse magnésio, por exemplo, para metabolizar. Ele rouba ainda. E é por isso que a osteoporose está relacionada ao excesso de açúcar. Olha só. Osteoporose é uma coisa que acompanha bastante as pessoas aí que me seguem, então outra dica para você, açúcar também. Engraçado, é porque a gente pensa, não, tem que tomar leite, tem que isso, tem que aquilo. Na verdade é você ajustar para alimentação natural. Por isso que conhecimento é a chave. Se a pessoa não sabe, você pensa que está fazendo uma coisa boa, mas na verdade você não está, você está comendo veneno, né? A gente se envenena demais, né? E hoje a gente tem o benefício de ter internet, e eu costumo falar, mas a gente não tem esse tipo de informação. Hoje a gente tem. Mas aí precisa sair um pouquinho da caixa falando que deixa eu buscar, o que eu tô comendo, o que é isso? Dá uma olhada nos rótulos, vai no supermercado e olha o que tem lá. Viu o nome que você não conhece, né? Será como é isso aqui? É comida? E aí começa a transferir. E eu costumo falar que é sempre bom fazer as transições alimentares. Então eu sempre sugiro das minhas mentoradas que primeiro tira o açúcar branco refinado, que é o pior. Aí começa a usar ali mascavo, mel, açúcar de coco, tâmaras, né? E aí depois de um tempo, e aí cada um tem um tempo. Sim. Se a pessoa é muito viciada em açúcar, talvez seja um mês ela fazendo isso. Às vezes a pessoa consegue fazer uma semana, e aí ela vai devagarzinho. Aí depois ela evita até esses açúcares glicêmicos, que são saudáveis, mas também cobram um preço de índice glicêmico no corpo. O que eu percebo é que vai perdendo a vontade. Vai ficando tudo muito doce quando você começa a tirar o açúcar e vai perdendo a vontade de comer. Então, você acha que você tem muita compulsão a doce? É você ter paciência para passar por esse processo de transição, nada radical, mas seu organismo vai limpando, vai tirando, né? Vai transformando. E assim, tem algumas coisas, itens básicos assim de alimentação natural que todo mundo deveria ter em casa. Se você pudesse fazer uma listinha de uns 5, 6, assim, pra gente, não, assim, isso não pode faltar na sua casa, porque isso vai fazer, esse ingrediente dá pra você fazer muitas receitas, você vai brincar muito ali, vai ter uma alimentação saudável. Eu costumo falar assim, a gente não faz mais compras no supermercado há bastante tempo. Então, no supermercado, quando você entra, você vê todas as gôndolas prateadas, brilhantes, douradas. Aí tem uma prateleirinha ali, alimentos saudáveis, pessoal. É tem uma coisa errada. É um pequenininho sem glúten, assim. É isso aqui tudo lotado, isso aqui só saudável, mas tudo bem. Então a gente sempre vai na feira, eu sempre falo isso. Produto orgânico na feira, às vezes é mais barato no supermercado. É mais barato. E você tá dando força para um movimento do agricultor rural que tá ali cuidando daquelas plantas. Então lá em casa sempre tem frutas à mostra, porque muitas vezes você tá com vontade de comer um doce, você come uma fruta e resolve. Castanhas, sementes, abacate, sempre tem ovos, vegetais, que a gente consegue fazer ali alguma coisa. A gente usa também bastante tapioca, não aquela tapioca, aquele polvilho reidratado, mas a tapioca da mandioca ralada mesmo, espremida, que você encontra nas feiras aqui em Brasília, que são deliciosas. Porque você está comendo o quê? Mandioca, né? Com uma pastinha, eu sempre tenho tofu, então faço uma pastinha de tofu com alguma coisa. Sempre tenho pastinhas, né? Que aí você resolve, assim. Sempre castanhas, sempre sementes. E eu sinto que o melhor, Tati, é você realmente dificultar o acesso. Então, por exemplo, não ter essas outras coisas em casa. Lá em casa é assim. É melhor. Aí minhas crianças reclamam. Tem que sair. Não tem nada pra comer. Eu falo, não, tem muita coisa. Vamos lá, vamos pegar esse Olha aqui. Uma vez, foi muito engraçado, uma vez eles estavam lá nessa reclamação, não sei o que, e eu tinha um brownie vegano, que eu tinha comprado numa dessas feiras, inclusive, tava lá no congelador. E eles tinham voltado da casa de uma amiguinha, que a mãe tinha feito um brownie com leitinho, com confete, com todas aquelas coisas, né? Que a gente sabe que não são boas pra saúde, mas que as crianças gostam. E eles guardaram no congelador. E teve um dia que eles falaram, a gente quer comer o brownie da tia, gente, eu não lembro o nome, acho que era tia Paula, alguma coisa assim. Falei, vamos comer o brownie da tia Paula. Eu peguei o vegano, mas eu peguei por engano, na verdade não foi sacanagem, eu peguei por engano. Eu peguei por engano o brownie, coloquei na mesa, todo mundo comeu, eu falei, nossa, que delícia! Esse brownie, a tia Paula, lembrei da tia Paula, é maravilhoso e tal. Aí eu fui olhar, aí eu percebi, eu falei, gente, mas eu conheço o gosto desse brownie. Aí eu quero cheio de castanhas e tâmaras e tal. Aí eu fui olhar no congelador e vi que realmente era o brownie vegano. E eles tinham amado, comido, repetido, assim, tava assim. Aí eu virei pra eles e falei, sabe o que vocês comeram? O meu brownie vegano. E aí todo mundo, não acredito. Falei, olha, é só você abrir um pouquinho a cabeça, que
que vocês vão gostar. Eu faço isso às vezes com achocolatado orgânico lá em casa. A gente tem uma história muito engraçada também, que, gente, contando a história de casa, porque eu sei que vocês vivem isso aí, Sim. Principalmente se vocês têm filho. Isso. Benjamin voltou. Quem tem pais também, porque meu pai faz isso o tempo inteiro. Os avós, quando meus pais vão visitar a gente, tem que ter um jogo de cintura. E aí tinha um achocolatado famoso lá. E aí o Benjamin tinha voltado de uma viagem, porque eu quero aquele achocolatado. Eu peguei a caixa daquele achocolatado e coloquei o orgânico dentro com cacau. Resolvido, gente. Nunca mais pediu. Ou seja, a gente precisa experimentar e tá aberto. E não comprar. Eu não compro lá em casa. Não compro biscoito, não compro salgadinho. E aí é tudo sem glúten mesmo, né? Só que aí realmente... é muito bom você ter alguns ingredientes para você fazer. E aí tem que ter uma certa organização, né, Tati? Sim. Não vai acontecer assim. Então é você se programar. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, qual é a sobremesa da semana? Então a sobremesa é um brownie. Você faz um brownie, deixa partidinho ali, coloca ali. Né? São ótimas, essa semana eu vou fazer mousse de maracujá, deixa lá. Aí você passa aquela semana. Ah, mas eu não gosto de comer coisa todo dia. Tem isso também, quando você cozinha pra si, você precisa se adaptar um pouco, porque não é igual, a gente tá um pouco acostumado, mal acostumado com o self-service, né? Muita coisa. Muitas coisas. Nenhuma alimentação de casa da nossa da época era assim, tinha 5 coisas ali e era isso. Minha mãe falava assim, bom, isso é um almoço. Nunca foi obrigada a comer, mas minha mãe sempre falou, não quer almoçar? A hora que você quiser, você almoça. Sim. Mas para não escapar para o lanche, né? Então, funcionava. E foi por isso que eu abri a minha primeira cozinha aqui. Porque eu trabalhei lá na Austrália, no Pure Whole Food, Caminhos de Deus também. Cheguei num lugar onde eles faziam tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Que benção. E pão de hambúrguer, umas coisas assim que eu falava, gente, dá para fazer isso? E aí, quando eu cheguei em Brasília, tinha muita pouca coisa sem glúten. Aí eu abri a Puro justamente para trazer, comecei a distribuir para os cafés de Brasília. Tive o meu próprio restaurante, que foi a Germinar, que foi muito legal. A gente desenvolveu o primeiro delivery de suco verde da cidade. Legal. E depois, nesse processo da Germinar, eu fui chamada para abrir a Bion, que foi a primeira padaria sem glúten da cidade. E na padaria, era padaria, confeitaria e restaurante sem glúten. As pessoas começaram a me chamar na cozinha e falaram, eu quero aprender, eu quero aprender. Comecei a fazer curso em casa e aí fomos online. E hoje estamos aí em 10 países diferentes e muita gente aprendendo. Um sucesso. As receitas são incríveis. Eu não sei se você já viu alguma coisa, mas olha, eu te convido a ver. Porque são receitas fáceis e lindas. Práticas. E são práticas para você fazer sem se desfavelar. E não é aquela coisa difícil que demora, né? São coisas assim que são fáceis e são gostosas. É bem irritante aquele negócio, aí você pega uma receita, reserve, não sei o que, reserve. Eu gosto de coisas muito práticas, porque é isso. A gente tem trabalho, tem um monte de coisa, eu sempre busco realmente facilitar e também desmitificar. Por exemplo, eu aprendi a fazer pão sem glúten de um jeito muito complicado. E um dia eu comecei a falar, e se eu botar todos os ingredientes juntos e fazer, vai dar diferença? Não deu diferença. Aí eu fiz o curso de novo, falei, gente, pode misturar tudo, porque dá certo. Mistura tudo que dá certo. Claro, tem uma coisa ou outra que você facilita, né, o fermento com a massa e tudo, mas realmente eu acho que às vezes as pessoas até colocam receitas muito assim, complicadas para trazer um glamour assim que não precisa. Porque é gostoso e a simplicidade, Tati, eu sinto que é um ensinamento para todos nós nessa era moderna. É verdade. Manter simples, manter alimentação simples, relacionamento simples, né? As coisas simples, é mais fácil. É muito mais fácil. E tem uma beleza ali no simples, né? De você não querer complexificar a vida e não ficar doida, ficar maluca, né? Ainda mais mulher, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí acha que não dá conta das coisas, mas que tá fazendo muita coisa mesmo, né? Dá uma desacelerada, vai pro simples, vai pro natural, toma um sol, dorme bem, come bem. Olha, se você dormir bem, tomar um belo de um sol, comer bem, assim, tiver um belo de um relacionamento com Deus, você já resolve tanta coisa. E nenhum tóxico na terra tá ótimo. Que eu falo, você pode comer todo o brócolis do mundo, se tiver um relacionamento tóxico, você não vai ser saudável. Resolve tanta coisa na vida. Também, Tati, tem a ver com a alimentação, a questão da nutrição. Então eu vejo hoje muita gente querendo se nutrir, inclusive emocionalmente, totalmente na comida. Isso é uma coisa legal, buscar coisas legais para fazer.
com a sua família, música, sol, passeios na natureza. Não só sair pra comer, né? Coisas Eu também é uma briga lá em casa. Vamos sair, vamos comer. Eu falei, não, gente, vamos fazer outra coisa? Vamos fazer outra coisa? E aí a gente vai arrumando. Aí a gente vai pra uma cachoeira, a gente vai pra um parque, e aí a gente vai assistir passear. uma peça, né? Exatamente. Tem tanta coisa legal. Vai pra uma exposição. Lá em casa o Rico vive me convidando pra sair, pra me agradar. Mas eu acho tão decepcionante sair, porque eu falo, nossa, isso aqui eu podia fazer lá em casa. Ia ser bem melhor e mais barato. Às vezes eu pego um risoto e falo, não, vou pagar nesse tanto desse risoto, não. Isso aqui nem tecnicamente não é um risoto. Aí eu acho chato. Aí eu falei, amor, não, vamos. E lá, onde eu tô passeando mais agora, tem uns lugares bem legais pra comer. Aí eu falo, vamos comer lá. Esse aí dá pra comer. Esse dá pra comer. Tem uns também que eu falo assim, não, esse aqui eu quero, porque esse aqui tem um pão, pão de fermentação natural, um pão maravilhoso, vamos lá. E é isso mesmo. E também fazer em casa, sabe? Eu tô numa onda, meus filhos estão numa onda de quererem cozinhar. Isso é muito fofo, porque eu acho muito bonitinho eles quererem cozinhar e tal. E aí é aí que você vai colocando ingredientes diferentes pra eles experimentarem, um jeito diferente de fazer as coisas, né? Então eu vivo substituindo. Eu falo assim, e se a gente colocasse aqui um leite de castanha? E se a gente mudasse esse aqui e colocasse chia? Chia? Como é que é a chia? Eu falei, gente, você já colocou a chia de molho? Aí, sabe assim, é super gostoso, né? Se você tem netos, por exemplo, em casa, enfim, é super gostoso de você já começar a mostrar para a criança, mostrar para o jovem, mostrar para o seu primeiro que ele for adulto, mostrar para ele que existem outras possibilidades de fazer a mesma comida e ficar tão gostosa quanto, às vezes mais, e nutritiva, e nutrir de verdade. E pequenas escolhas, né, Tati? Então é isso que você falou. Você vai comer um pão, não come um pão de padaria cheio de bromato, né? Come um pão de fermentação natural. Ah, mas é mais caro. É isso mesmo. Porque aí você vai usar... Eu costumo falar que esses adoçantes naturais não glicêmicos são mais caros que o açúcar. Porque o açúcar é muito caro porque ele não oferece nada. Esses outros a gente usa com mais parcimônia. E vai trazendo outras coisas, né? Equilibrar isso na nossa alimentação. E o que baixa muito o custo é a gente fazer. Se você for comprar um brownie, né, que eu ensino, por exemplo, que você vai fazer com castanhas, com goji berry, com baru, maravilhoso, você vai pagar nos seus ingredientes um valor e provavelmente 3, 4 vezes mais na rua. Né? Então, de vez em quando, tudo bem, mas para a sua vida diária, você precisa saber fazer. E uma coisa muito legal que eu tenho feito com os meus amigos é a gente encontrar para cozinhar. Olha que legal. Então, eles vão lá para casa, aí a gente faz pão junto, aí o pão é aquele êxtase. O pão né? Meu pão é risca e tira o pão do forno, porque é muito gostoso. Né? E essa reconexão, porque tem muitas crianças, por exemplo, que elas não sabem nem de onde vem o alimento. Então, quando você mostra que a gente fazendo, traz essa reconexão, né? E isso é muito lindo. Inclusive, eu tô curiosa para saber a receita que a gente tem aqui para visão, para os olhos. Uma das coisas que eu queria trazer, compartilhando assim, aproveitando esse espaço que a Tati me deu, é que eu vejo assim, que é uma das minhas mensagens falar um pouquinho mais desse açúcar, né? E o açúcar, ele está diretamente relacionado também à saúde dos nossos olhos, né? As pessoas que têm diabetes, elas chegam a perder a visão. É a maior causa de cegueira no mundo. A minha avó vivia com a embaçada, ela comia o doce e falava, nossa, minha visão tá embaçada. Eu falava, vó, foi o açúcar. Não, isso aqui é outra coisa. E é assim. Mas era isso, né? Quanto mais açúcar você come, mais embaçada fica a sua visão. E quando eu comecei essa jornada, 13 anos atrás, Tati, realmente era mais difícil. Não tinha nada. Mas hoje tem muitas possibilidades. Tem leites vegetais maravilhosos, tem pão sem glúten, tem várias formas de adoçar. Então eu sinto que se você realmente conseguir diminuir o impacto desse agente nocivo, sem tirar doce, eu como doce, gente, todos os dias. Mas eu não como açúcar. Há muito tempo já. Né? E não me faz falta, eu sinto livre, sabe? Depois, inclusive, que eu acompanhei mesmo uma pesquisa mostrando a força e comparando o açúcar com a cocaína. Né? Deixando, e eles preferindo o açúcar. O branco tá aí. E eles preferindo o açúcar ao outro, ou seja, é mais viciante. E a questão também da sociedade aceitar. Você, quando começar a mudar a sua alimentação, você vai reparar que as pessoas vão se incomodar. Deixa se incomodar. Porque você começa a mostrar que existe um outro jeito de viver, de se comportar. E aí você deixa falar, né? Aí daqui a pouco eles comem o seu brownie e adoram. Eu costumava fazer essa brincadeira que você fez com os meninos. Eu fazia um brownie de feijão preto. Gente, olha isso. Que ninguém falava o que era. Aí eu gostava de dar
E fala, e aí, o que tem? O que tem? Era óleo de coco, feijão preto. Olha só. Aí você pode usar um adoçante natural glicêmico, né? Como mascavo, coco. Ou os adoçantes naturais não glicêmicos, de boa qualidade, né? Xilitol, estévia, talmatina, eritritol. Isso é bem legal para você começar a fazer essa transição. Então, o recado mesmo é que não precisa parar de comer nada. Você pode comer tudo, desde que seja com parcimônia e fazendo pequenas substituições, né? E não tenha em casa. E hoje eu trouxe um que eu faço muito lá em casa. Sou mulher, graças a Deus, tenho TPM, enlouqueço. Chocolate! Tem a ver também com baixar alguns nutrientes quando a gente verdade. tá, né, Sim, mas a gente também sofre. tudo bem, porque prazer é saúde, faz bem. Eu só sugiro que a gente ressignifique prazer. Né? O que é prazer mesmo? É você ter saúde, né? Tranquilidade, paz. Uma das coisas que açúcar afeta muito é o nosso sistema nervoso, né? De humor. A montanha-russa do humor que a gente chama. Tipo isso, não quero mais, nunca mais vou comer isso. Ai, eu preciso comer isso. Mas essa eu faço muito lá em casa e eu queria te apresentar. Gente, que lindo isso. Que... Ai, chega, deu água na boca. Não sei Na você, mas olha... Aí vocês Gente, e me vou conta experimentar. A textura é uma o que delícia. tem aí. Isso, tudo tem que ter, viu? Esse negócio de saudável tem que ter textura, tem que ter sabor, tem que ter cheiro gostoso, tem que ser bonito. Gente, demais. Não é gostoso? Muito bom. Não super resolve? Gente, Vontade de gosto comer de doce? chocolate, assim, incrível. Bom, né? Tá geladinho aí. Ele tá gelado. Uma delícia. Me conta, pelo amor de Deus, o que tem aqui. Tati, só abacate, Abacate. açúcar de coco e óleo de coco. Abacate, açúcar de coco e óleo de coco. É só isso que tem aqui? Só isso. Você jura? E o cacau, né? Esqueci agora. E o cacau, claro. São 4, corrigindo. 4, então. Abacate, açúcar de coco. Um pouquinho de óleo de coco só para dar estrutura na geladeira. É, porque realmente ele tem uma estrutura diferente. Isso faz diferença. Quando você mistura óleo de coco, como ele se solidifica na temperatura mais fria, você consegue resultados maravilhosos dele Olha mais aí. sólido. E quanto de quanto? Tem alguma quantidade Aqui eu usei específica? Ó, esse lance das quantidades. Tudo, receita é muito legal quando você vai fazer uma tortilha, quando você vai fazer um brownie. Mas esse tipo de preparo assim, você pode brincar também. Às vezes eu faço, por exemplo, laço de manga. Bato uma manga com gelo, coloco um pouquinho de mel e às vezes um manjericão. Você tem ali uma mistura deliciosa, um sorvete pronto para as crianças, inclusive, verdade. né? Esse aqui eu bati, um abacate, com umas 2, 3 colheres de cacau, depende do cacau que você estiver usando também, porque um cacau é mais forte, um é menos forte, e também depende do seu gosto. Então você vai colocando ali, não coloca tudo de uma vez, e vai acrescentando 2 colheres de óleo de coco, de sopa, para dar, e eu exprimi meio limão ali, porque eu gosto muito do abacate com limão. Gente, tá maravilhoso. E pronto. Ó, traz saciedade, porque A é pessoa rico em comendo, eu vou gordura. É seu. A gente já comeu. Gordura maravilhosa, que é excelente, né, para o seu cérebro, para a sua visão, para o seu coração. Maravilhoso. A gordura do abacate é incrível, protege o seu nervo óptico, ajuda você a ser mais saudável. O cacau, o óleo de coco, tudo que é de coco também é muito bom para sua visão. Então é um alimento que vai te ajudar a enxergar melhor. Ele é uma delícia. Gente, tá geladinho, tá demais. Precisa sofrer, né? Não, você não sofre. Sabe aqueles Danones? Ó, agora a gente falou a sua língua. Aqueles Danone, gente, aqueles Danone. Esse aqui eu não vou falar mais marca, que eu já falei várias marcas, eu não vou falar mais marca, mas você sabe do que eu tô falando. Ó, melhor que... Isso. É melhor. É tá? melhor. Muito bom, que aí você já pode fazer hoje à tarde, aí hoje à noite, não sei que horas que você tá assistindo a esse bate-papo na sua cozinha. Gente, é maravilhoso. E uma coisa muito legal, Tati, que eu falo, quando você acrescenta gordura a qualquer refeição, você baixa o índice glicêmico da refeição. Então, o índice glicêmico do produto não vai mudar, mas quando você acrescenta gordura, você baixa esse índice glicêmico. E gordura traz saciedade. Então, quando a gente come só carboidrato, se esse mousse, por exemplo, fosse sem nada de gordura, mais ou menos em 2 horas você tá com fome de novo. Sim. Quando você come gordura, você fica realmente saciado e demora mais a querer comer de novo. Sim, né? e o carboidrato inflama, né? Então, assim, a gordura ela vai ajudar. Se você substituir, vai te dar mais saciedade, vai ficar menos inflamado e toda inflamação, gente, é terrível.
Já, assim, faz com que todo o seu sistema se desregule, a visão também fica pior, então tudo que inflama é melhor você evitar. A própria pessoa fica meio inflamada, né, Tati? Ela tem uma alimentação muito... Você vai sentir uma inflamação, assim, nervosa, sabe né? Você sente também, não só no sentido emocional, é aqui ao redor dos olhos, ó. As pessoas têm o olho inchado, chega pra mim e fala assim, ai, meu olho é inchado, minha pálpebra é caída. Na verdade, a pálpebra não é caída, é que tá tão inchado de inflamado que parece caído. Então, quando você muda a alimentação, você vai mudar de dentro para fora, sabe? A gente faz aqui, vocês fazem comigo muitos exercícios visuais e a gente mexe de fora para dentro e tal, coloca a luz do sol, coloca compressa, tantas coisas que vocês aprendem. Mas é muito importante você também cuidar de dentro para fora, porque o seu olho está dentro do seu corpo, a sua retina tem sangue e é no sangue que vão os nutrientes. Se você tem uma boa circulação sanguínea, se você tem uma boa nutrição, é lógico que você vai enxergar melhor, é óbvio, porque não é algo separado, né? Tudo funciona junto. E aí, quem não quer dormir melhor, ficar menos cansado, sabe? Ter um cabelo mais bonito, uma pele mais bonita, ter um intestino que funciona bem, não tem nenhum tipo de impedimento, porque quando você escolhe bem os alimentos, você não tem impedimento, não tem alergia a nada, você não tem restrição a nada. Até motor, né? Porque quando tá inflamando, aí começa a doer o joelho, começa a doer o ombro, aí a pessoa quer viajar, mas não carrega a própria mala. Né? Aí ou não consegue ficar muito tempo sentado. Ou não consegue ficar muito tempo sentado. Ou tem várias outras questões. E eu falo até de uma questão estética também. A gente, né? Eu tô com 45 anos e me sinto mais feliz e melhor do que quando eu tinha 20 anos. Eu também, gente. Tô perto dos 40 já. Vou fazer 40 também. E eu me sinto melhor do que quando eu tinha 20 e poucos, que eu me enchia de porcaria. Me enchia de porcaria, assim, comia muita coisa na faculdade, aquela alimentação horrível. Eu me sinto hoje mais bonita e mais saudável. Isso. E é assim que você pode se sentir. É verdade. E eu sinto que, assim, eu tenho visto as mulheres que estão envelhecendo com saúde, que é um amadurecimento, um florescimento, e as que não estão. Então, por exemplo, da minha faixa de 45, ou a pessoa tá indo por esse caminho, ou ela já tá medicada por alguma coisa, porque é daqui pra frente, né? Ou suplementos... Sim. Ou medicação. Sim. E a gente tem que ver a alimentação realmente como um anti-inflamatório natural. Às vezes, né, eu faço os exercícios do óleo, tomo sangue, faço esse, faço aquele outro. Isso é adoro. Ótimo. Que aí você vai continuar linda e sem óculos. Obrigada. E aí eu costumo dizer que, assim, quando você vai realmente abrindo para esse novo estilo de vida, você vai querer até olhar, ver mais, viajar mais, participar mais. E você saudável, vendo as coisas, sentindo as coisas, né? É muito mais legal. E esse amadurecimento, quando você tem saúde, é muito legal, porque fica mais gostoso internamente, né, Tati? Fica tudo menos melhor, ansiedade, né? Fica mais gostoso. Eu tô bem feliz, assim, de estar... Bom, já que vamos envelhecer... Exato. Vamos envelhecer bem. Vamos envelhecer com saúde, né? A gente não precisa adoecer envelhecendo, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu adorei. Eu tô comendo aqui até agora. Eu quero fazer um convite para você que tá aqui. Se você quer aprender mais sobre isso, eu quero te convidar para uma aula incrível que a Júlia disponibilizou só para quem tá assistindo aqui esse bate-papo. Só para vocês, é uma aula específica, exclusiva, contando quais são os itens que te envenenam. Tem mais coisa, tá? A gente não falou de tudo aqui, não dá tempo de falar de tudo aqui, mas eu tenho certeza que você ingere coisas que estão te envenenando nesse exato momento e você precisa parar com isso agora, e conhecimento é a chave para você mudar esse tipo de atitude, você conhecer mais ingredientes, conhecer mais receitas, saber mais como preparar a sua alimentação natural. Ou seja, você vai continuar essa jornada aqui. Eu te convido a continuar, porque, gente, vocês não têm noção do que é essa mulher cozinha. É maravilhoso. Isso aqui é só uma amostrinha, tá bom? Quero que você conheça mais, saiba dessas receitas. Vê como é simples? 4 ingredientes e todas as outras são simples também e muito gostosas. Então, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link. Ou tá aqui embaixo, ou tá aqui em cima, ou tá na lateral. Você vai clicar, você já sabe como faz isso. Ó, você clica, você vai se cadastrar, colocar seu nome. É tudo gratuito, tá? Tudo gratuito. É mais uma aula gratuita para você. E vai cair numa página onde tem essa aula exclusiva, onde ela vai ensinar você sobre alimentação natural, vai te mostrar quais são esses venenos, o que você tem que comer, o que você tem que parar de comer. Como substituir. Exato, como substituir. Incrível. E você pode acessar, você vai continuar aqui o seu conhecimento, porque eu tenho certeza que você quer saber mais, eu também quero. Saber mais e comer mais. Olha, infelizmente eu não consigo te passar esse mousse aqui pela internet, mas eu estou aqui dizendo para você que é muito bom. Ju, muito obrigada. Obrigada mesmo, porque
Isso é uma informação de utilidade pública, gente. Utilidade pública mesmo. Muita gente fala sobre alimentação, mas muita gente não sabe o que está fazendo, não sabe o que está comendo, sabe? Eu vejo absurdos por aí e eu tenho muito contato, assim, com informações novas, com as coisas novas, e eu sei que o que você faz é o de mais atualizado, é o que as pessoas realmente precisam para se alimentar bem, e é o resgate do conhecimento, é o resgate daquelas receitas fáceis que os nossos avós faziam, que nossas mães faziam e que a gente parou de fazer. A sociedade ficou meio desajustada né, nas últimas décadas, tanto que o índice de doenças aumentou, né, mas aí agora a gente resgatar isso. Exatamente. Então, obrigada por isso. Com saúde tudo fica melhor, né? Então vamos junto mesmo construir um mundo mais saudável. Se a gente quer um mundo mais saudável, a gente começa na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais. E essa realmente é a mensagem. Eu agradeço demais. Sou sua fã. Eu também. Acho lindo a mensagem que você traz, acredito nela, né? E eu acho que a gente juntos, a gente realmente pode fazer um mundo melhor, né? Cuida da visão, cuida ali, né? De outras coisas, cuida daqui, cuida da espiritualidade. Aqui, ele tá aqui ele recebendo. Porque o sol é maravilhoso para sua visão. Isso. E você vai aprender a usar o sol para enxergar melhor e usar os alimentos para se nutrir de dentro para fora e enxergar melhor também. Então, faz isso agora, clica no link e assiste a próxima aula, que eu tenho certeza que você vai se maravilhar e, ó, aprender outras coisas gostosas como essa. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.